Bom dia, meninos. A aula dessa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre trigonometria, certo? Nós vamos ver, na real mesmo, o que eu quero passar para vocês é lei de seno e lei de cosseno, só que, antes de ver esses dois conteúdos, a gente vai lembrar um pouquinho aí de trigonometria no triângulo retângulo, certo? Então, gente, nós vamos ver essas relações utilizadas no triângulo retângulo para depois a gente ver lei de seno e lei de cosseno, certo? Então, como vocês estão vendo aí, vamos estudar trigonometria, né? Na área de trigonometria. E, gente, trigonometria no triângulo retângulo. Olha aqui, o triângulo é a figura mais simples e uma das mais importantes da geometria. Né? Todo mundo sabe que é um triângulo, tá? Eu botei alguns exemplos aí que a gente vai ver. Olha que o triângulo ele possui propriedades e definições de acordo com o tamanho de seus lados e as medidas dos ângulos internos. Quanto aos lados, o triângulo pode ser classificado da seguinte forma. Então, a classificação de um triângulo em relação aos seus lados, ele pode ser equilátero, tá? Observa aqui que equilátero, ele possui todos os lados com medidas iguais, né? Observa que nesse triângulo aqui, como exemplo, é um triângulo equilátero. Observa que os três lados do triângulo são iguais. É um triângulo equilátero. Nós temos o triângulo isósceles. Triângulos isósceles são aqueles triângulos que possuem dois lados com as mesmas medidas, tá? Então, ou seja, aqui tem dois lados iguais e um diferente. Então, aqui está um exemplo de triângulo isósceles, certo? Nós temos o triângulo escaleno, tá? O triângulo escaleno é aquele que possui todos os lados com medidas diferentes, como vocês estão lendo aqui, certo? E aqui é um exemplo de um triângulo escaleno. Olha aqui as medidas dos três lados do triângulo são diferentes. Então, esses três tipos de triângulo, gente, são as classificações dadas analisando os lados do triângulo, tá? Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. Escaleno, três lados diferentes, certo? Então, classificando os triângulos em relação aos lados, são esses três. Aí nós temos aí a classificação dos triângulos com relação aos ângulos que faz parte do triângulo. Então, olha, quanto aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo, que é aquele triângulo que possui os ângulos internos com as medidas menores que 90. Ou seja, se vocês observar nesse exemplo aqui, esses três ângulos que faz parte do triângulo, ele é menor que 90 graus. Ou seja, é um ângulo agudo. Então, o triângulo acutângulo é aquele triângulo que tem três ângulos agudos, certo? Temos aqui o triângulo obtusângulo, né? Aquele triângulo obtusângulo é aquele triângulo que possui um dos ângulos com medida maior que 90, ou seja, que tem um ângulo obtuso. Se vocês observar aqui nesse exemplo, esse triângulo amarelo aqui, esse ângulo de cima aqui é um ângulo agudo, né? Menor que 90. Esse de baixo aqui, ele é também menor que 90. E esse ângulo aqui, que é o maior, ele é um ângulo obtuso, ou seja, é maior que 90 graus. Então, aqui nós temos um triângulo obtusângulo, certo? E o último aí, classificando em relação aos ângulos, nós temos o triângulo retângulo, certo? O triângulo retângulo ele possui um ângulo com a medida de 90 graus. Se vocês observar nesse exemplo aqui, olha aqui que esse ângulozinho aqui de baixo é um ângulo de 90 graus, né? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo de cima é agudo, esse ângulo de baixo aqui também é agudo, só que esse ângulozinho aqui é de 90 graus. Então, é chamado de ângulo retângulo, certo? Então, essas são as classificações dos triângulos em relação aos ângulos. Acutângulo, todos os ângulos menor que 90. Obtusângulo é quando tem um ângulo maior que 90. E retângulo é quando tem um ângulo medindo 90 graus. Então, é nesse triângulo aqui de triângulo retângulo que a gente vai trabalhar as relações trigonométricas, em cima desse triângulo aqui, certo? Então, é só para lembrar um pouquinho a classificação dos triângulos. Aí, gente, lembra que no triângulo retângulo tem algumas propriedades, né, que a gente tem que analisar. E dentro dessas propriedades, gente, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Olha o que está dizendo ali, ó. No triângulo retângulo existem algumas importantes relações.
E uma dessas relações é o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não sei se vocês estão lembrados, tá? Mas lembra aí. Olha, que se eu analisar esse triângulo retângulo que está desenhado aqui no exemplo, gente, lembra que esse lado que está em azul, roxo, tá? Que é o lado A do triângulo, esse lado aqui é chamado de hipotenusa do triângulo, não é? Lembra que a hipotenusa do triângulo é o maior lado dele. Então, tá aqui, a hipotenusa do triângulo é o lado A, certo? Esse lado de baixo, que é o B, e esse lado da esquerda aqui, que é o C, são os catetos. Então, aqui hipotenusa é A, aqui é cateto B e cateto C. Então, o Teorema de Pitágoras diz que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, a relação, o Teorema de Pitágoras é isso daqui, né? É isso que o Teorema diz. E, gente, é importante lembrar o Teorema de Pitágoras porque tem muita questão que a gente resolve somente com isso, tá? Com essa informação, com esse teorema. Então, é bom dar uma lembrada, certo? Continuando aí. Aí nós temos agora realmente as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Só para lembrar aí. Lembre que as relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo admitem três casos, que é seno, cosseno e tangente. Então, essas são as três relações trigonométricas que é utilizado no triângulo retângulo. Então, seno, cosseno e tangente. A gente, analisando aqui, ó, esse triângulo retângulo que está aqui no exemplo, como eu falei, o maior lado do triângulo é a hipotenusa, né? Que nesse caso é esse lado aqui, que é o lado BC, certo? Que vai do ponto B até o ponto C. Esse lado de cá é um cateto, né? O lado AC é um cateto. E esse lado de baixo aqui, o lado AB, é outro cateto. Só que lembre que, se eu vou aplicar as relações trigonométricas, eu vou ter que considerar um ângulo desse triângulo retângulo, né? Um ângulo que não seja um ângulo reto. Observa aqui o ângulo que eu estou considerando aqui, esse ângulo alfa, esse ângulozinho aqui, que é um ângulo agudo, né, que é menor que 90 graus. Para me determinar o seno, lembre que eu determino o seno do ângulo alfa, né? E lembre que seno é fazer o quê? Seno é só você pegar cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Então tá aqui, ó, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Tem uma barra aqui, né, que é uma divisão, é como se fosse uma fração, só que não está aparecendo aqui porque eu não consegui colocar, mas é cateto oposto dividido por hipotenusa, sobre hipotenusa, certo? Então, seno é isso. Seno, a relação de seno é só você pegar cateto oposto e dividir pela hipotenusa. E cosseno, gente, se eu quero o cosseno desse ângulo alfa, é só você pegar cateto adjacente, que é esse lado de baixo, e dividir pela hipotenusa. Observa que a hipotenusa é o maior lado, né, como sempre. Então, é cateto oposto dividido por hipotenusa. Tá aqui. E lembra que tangente é o quê? Se eu quero dar tangente desse ângulo alfa, tangente, é só você pegar cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Então tá aqui, cateto oposto dividido por hipotenusa. Isso é a relação de tangente. Então lembra aí, as relações de seno, cosseno e tangente são essas três, que é bem importante lembrar, tá? Seno, cosseno e tangente. Beleza. Se alguém não entende muito bem, gente, dá uma voltada no vídeo, vai pausando, tá? Beleza. Aí aqui temos o seguinte, ó, vamos determinar as relações de acordo com o triângulo BAC, nesse triângulo aqui desse exemplo, ó, que possui lados que medem A, B e C, certo? Então, considerando esse triângulo ABC aqui, o BAC, tá? Esse triângulo verdinho aqui. Observa que eu vou ter dois ângulos agudos, né? Esse ângulo agudo aqui de cima, que é o ângulo B, tá? Por isso que aqui está seno de B, cosseno de B, tangente de B, porque está considerando esse ângulozinho B aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui de baixo é o ângulo C, né? Por isso que tem aqui seno de C, cosseno de C e tangente de C. Esse ângulozinho aqui é C, certo? Se eu quero determinar, por exemplo, o seno desse ângulo B, seno de B, né? Lembre que é só pegar cateto oposto e dividir por hipotenusa, né? Seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, se eu pegar aqui o seno desse ângulo, é cateto oposto, que é o lado da frente. E lembre, gente,
Cateto oposto sempre fica oposto ao ângulo que eu estou considerando. Então, cateto oposto é o lado da frente, tá? Ou seja, é o B aqui, ó. É o lado B do triângulo, tá? Então, vai ser cateto oposto B dividido pela hipotenusa A. Por isso que aqui está B sobre A. Novamente, eu não consegui colocar o traço, mas ficou assim, ó. B sobre A, tá? Dividido aqui. Então, seno de B seno do ângulo B é só pegar o lado B e dividir pelo lado A. O cosseno vai ser o quê? O cosseno desse ângulo B vai ser cateto adjacente, né? Que cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então, cateto adjacente vai ser o lado C, né? Porque se o lado B é o cateto oposto, para esse lado aqui vai sobrar o cateto adjacente. E lembre, o cateto adjacente ele sempre vai estar ligado ao ângulo que eu estou considerando. Se eu estou considerando o ângulo B, o cateto adjacente fica ligado a ele, tá? Então, cateto adjacente é C dividido pela hipotenusa que é A. Por isso que aqui está C sobre A, certo? E a tangente desse ângulo B vai ser cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? Porque lembre que tangente é você pegar cateto oposto e dividir por cateto adjacente, certo? Então, é só pegar aqui B dividido para C, né? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. E, gente, se eu for determinar o seno, cosseno e tangente do ângulo C agora, as relações trigonométricas são as mesmas, tá? Eu vou falar aqui bem rapidinho. Se eu quero o seno de C, é cateto oposto, que nesse caso o cateto oposto vai ser o lado C, dividido pela hipotenusa A. Por isso que ficou C sobre A, tá? Cateto oposto nesse caso agora vai ser o C. Se eu quero o cosseno, vai ser cateto adjacente, que nesse caso é o B, ó, tá ligado a um ângulo, né? O lado ligado ao ângulo é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa A. E a tangente desse ângulo C é você pegar cateto oposto C dividido pelo cateto adjacente B. Então, ficou C sobre B. Então, tá aqui as relações trigonométricas utilizando um triângulo retângulo. Tá? Então, vocês têm que lembrar dessas relações. Tem que lembrar os elementos do triângulo para saber realmente quem é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Certo? Depois disso, gente, nós temos que lembrar aí dos ângulos notáveis, né? Que lembre que são aqueles ângulos que são mais utilizados em questões, certo? Lembre que relações trigonométricas, gente, é um assunto que cai muito em vestibular, cai muito em concurso, cai também no Enem, então é bom dar uma lembrada. Então, olha só, eu quero determinar o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses são os ângulos notáveis, que são os ângulos mais utilizados, certo? Por isso que a gente tem que saber essa tabelinha de cabeça. Então, olha só, se eu quero determinar seno de 30 graus, é a mesma coisa que 1/2. Seno de 30, 1/2. Seno de 45 graus é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. E seno de 60 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2, certo? Então, seno dos três ângulos está aqui os valores. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 é 1 sobre 2, 1/2, tá? E tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e tangente de 60 graus é raiz de 3. Então tá aqui, seno, cosseno e tangente desses três ângulos, que são os ângulos notáveis, certo? Lembra que tem uma formazinha de fazer essa tabelinha, para pelo menos para seno e cosseno, tá? É só lembrar que faz 1, 2, 3, aí 3, 2, 1, tudo sobre 2, tira a raiz de tudo menos de 1. Então, tira a raiz desse 2, tira a raiz desse 3, desse e desse, só não tira dos 1, tá? E a tangente, tem que dar uma lembrada de que é isso aqui sempre, certo? Beleza. Aí temos alguns exemplos aí para fixar melhor o conteúdo, tá? Então, no exemplo aqui, ó, é como se pedisse o seguinte: determine o valor de x ou determine a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é esse, tá? É para determinar esse lado x, que é a hipotenusa, sabendo que esse lado é 6 e esse ângulozinho aqui é de 30 graus. Gente, se eu quero achar o valor de x, que é a hipotenusa, então eu poderia utilizar aqui as relações trigonométricas, né? Observar, professor, eu poderia utilizar o teorema de Pitágoras aqui. Observa que eu não consigo utilizar o teorema de Pitágoras, porque para mim usar o teorema, eu preciso saber pelo menos dois lados do triângulo, né? Porque lembre, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado.
Só que aqui eu preciso achar a hipotenusa, que eu não tenho. Eu tenho esse lado do triângulo, só que eu não tenho esse outro lado, que é o outro cateto. Então, eu não consigo achar através do Teorema de Pitágoras. Então, posso achar o lado x utilizando as relações trigonométricas. E, gente, aqui, nesse exemplo, eu tenho que utilizar o seno. Eu sou obrigado a utilizar seno. Porque se eu usar cosseno ou tangente, eu não vou conseguir achar o valor de x. Por quê? Olha só, se eu for considerar esse ângulo de 30 graus, esse lado da frente, que é o 6, né, que eu tenho, isso aqui é cateto oposto, não é? Porque não está na frente, não está oposto a um ângulo de 30 graus. Então, isso aqui é cateto oposto, não é verdade? Então, tem o cateto oposto e eu quero achar a hipotenusa, certo? Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, a relação que usa isso é o seno, porque lembre que seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, vou ter o seguinte, seno de 30 graus, né, que é esse ângulo que eu estou considerando, seno de 30, é igual a cateto oposto 6 dividido pela hipotenusa x. Então, fica 6 sobre x, certo? Aí, aqui, o que é que eu vou fazer para me resolver? Para me achar o x? É só lembrar que seno de 30 é a mesma coisa que 1 meio, né? 1 sobre 2. Voltando aqui, ó. Seno de 30 graus é a mesma coisa que 1 sobre 2, 1 meio. Então, o que foi que aconteceu aqui? Substituiu esse seno de 30 por 1 meio, 1 sobre 2. Então, ficou 1 sobre 2 igual a 6 sobre x, que é o que está escrito aqui, ó. 1 meio é igual a 6 sobre x, tá? Aí, para mim achar o valor de x aqui, é só fazer uma regrinha de 3 simples aqui, tá, gente? Meio por extremos, ou seja, fazer 1 vezes x dá 1x, né? Ou seja, dá x, é o que está aqui, tá? E 2 vezes 6, né? Multiplicando esses dois vai dar 12. Ou seja, 1x é igual a 12, x é igual a 12. Está aqui a resposta, tá? Essa setinha aqui só representa que o cálculo está do lado, tá? Não fez descendo aqui, botou esse, depois colocou esse embaixo e o resultado embaixo. Foi fazendo um do lado do outro. Então, x vale 12, ou seja, a hipotenusa nesse triângulo vale 12, beleza? É isso. Próximo exemplo aí, nós temos esse exemplo aqui que praticamente resolve da mesma forma, só que eu tenho que observar o seguinte, ó, é triângulo retângulo, certo? Que aqui é um ângulo de 90 graus. Aí eu tenho esse ângulo para considerar, ó, esse ângulo de 60 graus. Então, vou considerar esse ângulo de 60. Observa, gente, que esse lado de baixo aqui, que é o x, é a hipotenusa do triângulo, né? Porque é o maior lado, está oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é o que eu quero achar nesse triângulo, tá? E esse lado aqui que eu tenho, valendo 7, isso aqui é o cateto adjacente, não é? Que aqui na frente é o cateto oposto. Aqui vai ser cateto adjacente. Aí só lembrar qual é a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a relação que usa é cosseno. Então lembre que cosseno é você pegar cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, tá? Cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Então, eu vou ter o seguinte, cosseno de 60 graus, que é esse ângulo, é cateto adjacente 7 dividido pela hipotenusa x. Então fica 7 sobre x, certo? Aí cosseno de 60, é só lembrar lá na tabela dos ângulos notáveis, tá? Que cosseno de 60 graus é a mesma coisa que 1 meio. Tá aqui, ó. Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, substitui aqui, no lugar de cosseno de 60, coloca 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 igual a 7 sobre x. Beleza? Aí, aqui faz uma regrinha de 3 simples, meio por extremos novamente. 1 vezes x dá 1x, tá aqui. E 2 vezes 7 dá 14. Ou seja, x é igual a 14. Tá aí a resposta. Beleza? Então, nessa a gente utilizou cosseno. Na anterior, usamos seno. E nessa, utilizamos cosseno. Certo? Outro exemplo aqui. Na figura, cosseno de alfa é 3 quintos, né? 3 sobre 5. Calcule x e y. Então, tem que observar esse triângulo aqui. Olha aqui o triângulo que eu tenho, é um triângulo retângulo, tá? O valor que tem dando aqui na questão é a hipotenusa, certo? Esse lado aqui é x, que é um cateto, e esse outro lado aqui é y, que é outro cateto.
Gente, olha que aqui na questão está dizendo que cosseno de alfa é 3/5, não é? Cosseno de alfa é 3/5. Ou seja, se eu pegar o cosseno desse ângulo alfa aqui, né? Lembra que cosseno é você pegar o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Observa que cateto oposto aqui vai ser o x, né? Que é o que está na frente. Desculpa, gente. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu me equivoquei aqui, desculpa. Cosseno de alfa é você pegar cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. O seno, que é cateto oposto, divide pela hipotenusa. Não é isso? Então, se eu quero determinar cosseno desse ângulo alfa, então vai ficar cosseno de alfa é a mesma coisa que cateto adjacente, que nesse caso aqui é o y, olha que é y, dividido pela hipotenusa, que é 15. Então, olha só, gente, foi o que fez aqui, ó. Cosseno de alfa é cateto adjacente y dividido pela hipotenusa 15. Aí, para mim achar o valor de y, o que é que eu preciso fazer? Substituir o cosseno de alfa, né? Por que eu vou substituir cosseno de alfa? Mas, professor, eu não sei quanto é que vale alfa. Alfa vale quanto? 30 graus, 45 graus, 60 graus? Não está dando na questão, mas eu também não preciso saber qual é o ângulo, certo? Eu só preciso saber que cosseno de alfa é 3/5. E essa informação já está dando na questão. Então, eu vou substituir esse cosseno de alfa por 3/5, né? 3/5. Então, vai ficar 3/5 igual a y sobre 15. Aí aqui eu faço uma regrinha de 3 simples, certo? Meio por extremos novamente. Aqui já botou a resposta direta, mas olha só, se eu multiplicar 5 vezes y, vai dar 5y igual 3 vezes 15, dá 45, né? Aí vai ficar 5y igual a 45. Pega o 5 que está multiplicando o y, joga dividindo para o segundo membro. Então, eu vou ficar com 45 dividido para 5. E quando eu dividir 45 para 5, eu vou achar como resposta 9. Ou seja, o y vale 9. Nesse triângulo aqui, esse y é 9, certo? E o que é que eu vou fazer agora para achar o valor de x? Para achar o valor de x. Olha, se eu quisesse utilizar as relações trigonométricas, para me achar os x, eu teria que utilizar ou o seno, né? Porque seno é cateto oposto dividido por hipotenusa, tá? Só que se eu usar seno, gente, eu não vou saber quanto é seno de alfa. Eu não sei quanto é seno de alfa. Porque aqui na questão não está dizendo quanto é seno de alfa, só está dizendo quem é cosseno de alfa, tá? Então não tem como utilizar as relações trigonométricas. Então observa só que eu poderia utilizar aqui justamente o teorema de Pitágoras, né? Que eu tenho um triângulo retângulo, eu sei quanto é que vale dois lados desse triângulo, né? Porque esse lado aqui é 15 e esse lado de baixo aqui é 9. Aqui a gente acabou de achar. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou ter o quê? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Ou seja, seria 15 ao quadrado igual a x ao quadrado mais y, que é 9, né? 9 ao quadrado. Aí aqui, ó, tá representando a soma dos catetos no primeiro membro e a hipotenusa no segundo membro, tá? Não tá errado, não. Eu posso colocar hipotenusa ao quadrado, ou seja, 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 9 ao quadrado. Ou eu posso escrever dessa forma, né? Pegar a soma dos catetos, colocar no primeiro membro e o 15, que é a hipotenusa, no segundo membro. Então ficou dessa forma. X ao quadrado, que é esse lado, mais 9 ao quadrado, que é esse lado, igual a 15 ao quadrado, que é esse lado. Certo? 9 ao quadrado repete. Quer dizer, x ao quadrado repete. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, né, que dá 81. Ou seja, fica x ao quadrado mais 81 igual a 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Então vai dar 225, tá? Aí para me achar, resolvendo isso aqui, para me achar a resposta, gente, eu preciso pegar esse 81 aqui que está no primeiro membro, joga para o segundo membro, troca no sinal, não é? Esse 81 está positivo, vai jogar para cá negativo, então fica 225 menos 81, certo? Aí quando eu fizer 225 menos 81 vai dar 144, ou seja, ficou x ao quadrado igual a 144. E para mim achar a resposta aqui, é só pegar esse quadradozinho aqui e jogar para o segundo membro em forma de raiz. Então fica a raiz quadrada de 144. E se eu tirar a raiz vai dar 12, né? Ou seja, x é igual a 12. Esse lado aqui é 12. Então achei aqui o valor de x e achei o valor de y, certo?
Beleza. Se não entender muito bem, tá? Como eu já falei, volta o vídeo, vai tentando responder vocês mesmos aí. Aqui, como está escrito de forma direta, tá? É bom vocês fazendo aí numa folhinha de caderno, numa folha de ofício, e vocês vão resolvendo passo a passo. Aí vocês vão observando que a resposta vai dessas coisas, tá? Se o vídeo ficar um pouco longo, também pausa um pouquinho, dá uma pausazinha aí e depois volta, tá? Continuando. Na figura, né, próximo exemplo, na figura, tangente de alfa é 5 sobre 12, né? 5 dozeavos. Calcule x e calcule y. Então, vamos lá. Observa que no triângulo que eu tenho, na figura que eu tenho, eu sei quanto é que vale a hipotenusa, né, que é 25. Eu quero saber quanto é que vale esse lado, que é x, que é esse cateto aqui. E eu quero saber quanto é que vale y, que é esse cateto aqui. Ou seja, se eu considero esse ângulo alfa, esse lado aqui vai ser cateto oposto e esse lado aqui vai ser cateto adjacente. Não é isso? Olha, gente, que eu tenho aqui tangente de alfa. Já está dizendo quanto é tangente de alfa. Tá? Essa questão é semelhante ao exemplo anterior. Se eu tenho tangente de alfa, lembre que tangente é fazer o quê? Tangente não é você pegar cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, se eu pegar tangente desse ângulo alfa, é cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente y. Então tá aqui, ó, tangente de alfa é x, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o y. Certo? Tangente de alfa a gente já sabe quanto é que vale, vale 15 sobre 12, né? 15 dozeavos. Então fica aqui 15 sobre 12. Então ficou 15 sobre 12 igual a x sobre y, tá? Aqui faz uma regrinha de 3 simples, meio por extremos, certo? Aí eu tenho o seguinte aqui, que se eu multiplico 5 vezes y dá 5y e 12 vezes x dá 12x, né? Então eu vou ficar com 5y igual a 12x. O 5 que está junto do y, eu vou passar para o segundo membro dividindo. Então vai ficar y igual a 12x dividido para 5, né? Porque eu passei o 5 dividindo, lembra? Ou seja, eu tenho que y, gente, esse y aqui, que é esse cateto adjacente, esse lado de baixo, é a mesma coisa que 12x sobre 5, tá? Aí o que é que foi feito aqui nesse exemplo para me achar o valor de x, certo? Se eu estou dizendo que esse lado de baixo é 12x sobre 5, então aqui desse lado ficou com a variável x, né? Ficou 12x sobre 5 no lugar do y, e aqui é x. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e assim achar o valor de x. Não é porque se eu pegar o teorema de Pitágoras diz o quê? Se eu pegar hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado, tá? Então pegou o seguinte aqui, ó. Esse cateto mais esse cateto, né? A soma desses catetos ao quadrado é igual a essa hipotenusa ao quadrado. É justamente o que está escrito aqui, tá? Olha só. X ao quadrado mais y ao quadrado, só que lembre que y ao quadrado é 12x sobre 5, então botou 12x sobre 5 ao quadrado, igual a hipotenusa 26 ao quadrado, certo? Aí agora vamos resolver isso aqui, ó. Tá, gente? Aqui está resolvido de uma forma bem direta. Então, observa só. Que aqui já está a resposta bem direta, tá? Mas tenta fazer aí o passo a passo numa folhinha do caderno, numa folhinha de ofício. Vai ficar x ao quadrado mais... Gente, aqui eu tenho que pegar 12x sobre 5 elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho que fazer 12x ao quadrado e 5x ao quadrado. Se eu pegar 12x ao quadrado, o que é que eu tenho que fazer? É só fazer 12 ao quadrado, né? Que é 12 vezes 12. E 12 vezes 12 dá 144, ou seja, fica 144 x ao quadrado. Eu pego 12 e pego x e elevo ao quadrado, então fica 144 ao quadrado, sobre esse 5 eu também vou elevar ao quadrado, né? Vai ficar 5 ao quadrado dá 25. Ou seja, vai ficar 144x ao quadrado sobre 25, certo? Então vai ficar x ao quadrado mais 144x ao quadrado sobre 25.
Aí eu vou precisar agora somar esse x ao quadrado mais o 144x² sobre 5. Então, somar esses dois, certo? E quando eu somar, gente, vai ficar isso aqui. Assim, quando eu somar, eu falo, quando eu somar e calcular, eu vou ter isso aqui como resposta, né? Próximo a isso. Então, é porque eu tenho que calcular aqui, gente. Eu tenho que mostrar a vocês. Se vocês não calcular aí, fica complicado de entender, tá? Mas quando eu somar aqui, vai ficar o seguinte, ó. x² mais 144x² sobre 25 vai ficar 25x² mais 144x² sobre 25, certo? Lembre que eu tenho que fazer esse 26 ao quadrado, tá? Quando eu pegar 26 ao quadrado, vai dar um número aí que eu não sei nem fazer de cabeça aqui agora. Mas observa que vai dar um número bem grande, que é 26 vezes 26, certo? Aí aqui ficou 25 mais 144. 25 mais 144 vai dar 169. 169x ao quadrado sobre 25 igual a resposta de 26 ao quadrado, certo? Deixa eu fazer aqui bem rapidinho esse cálculo, tá? Aí eu mostro para vocês. Certo, continuando aqui, como eu estava falando para vocês, eu ia fazer o cálculo aqui rapidinho. Eu acabei de fazer, tá? Como eu falei para vocês, aqui ficou 169x² sobre 25 igual a 676, tá? Porque se eu pegar 26 ao quadrado, que é 26 vezes 26, vai dar 676, certo? Fiz o cálculo aqui bem rapidinho. Então, quando eu ficar com 169x² sobre 25 igual a 676, eu vou ter que fazer regrinha de 3 simples, né? Meio por extremos. Aí eu vou ficar com 169x² igual a 16.900, que é justamente o que está aqui representado, tá? Como resposta. É porque aqui já está feito de uma forma bem direta, tá? Depois pega esse 169 e passa dividindo, tá? Então vai ficar 16.900 dividido para 169, que quando dividir isso aí vai ficar 100, tá? Então, 16.900 dividido para 169 dá 100 como resposta. Ou seja, eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 100. Pega o quadrado, passa em forma de raiz por segundo membro, vai ficar raiz quadrada de 100. E se eu tirar a raiz quadrada de 100, eu tenho como resposta 10, certo? Então, está aqui a resposta. Esse é o valor de x. Valor de x. Ou seja, esse lado aqui vale 10, certo? Quanto é que vale y? Quanto é que vale y? Gente, aqui está um v, tá? Mas eu acho que é porque está cortado, mas isso aqui é para ser um y. Y vai ser igual a 24. Como é que determina esse y? Gente, para mim achar o valor de y aqui, ó, lembre que y é 12x sobre 5, não é? 12x sobre 5. Eu só preciso substituir o x aqui por 10, porque eu sei que x vale 10. Se eu substituir o x por 10 aqui, vai ficar 12 vezes 10. E se eu multiplicar 12 vezes 10 dá 120. Fica 120 dividido para 5. 120 dividido para 5 é 24. Então, achei o valor de x e achei o valor de y. Terminamos um exemplo, tá? É isso. Beleza? Pratiquem aí. Qualquer coisa, dá uma pausa no exercício e vai responder, tá? Próximo. Eu acho que esse é o último exemplo, tá? Esse eu já botei um pouquinho mais complicado, porque é um nível que cai geralmente no Enem, né? Então vamos lá, olha só. Uma pessoa encontra-se num ponto A. Ou seja, só observar a figura aqui, aqui é o ponto A. Então ele está aqui na base do prédio, certo? Bem aqui. Localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura. A figura é essa, certo? Se ela caminhar 120 metros em linha reta, chegará a um ponto B. Ou seja, se ela sair aqui desse ponto A e andar para cá,
em linha reta, ela vai chegar até o ponto B. E essa distância é de 120 metros, tá? De onde poderá ver o topo C do prédio, sobre um ângulo de 60 graus. Ou seja, ela vai observar esse topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus, que é esse ângulo que está representado aqui. Já dá para perceber que a figura formada aqui é um triângulo retângulo, né, gente? Então, olha só. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de AB, né, de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus? Tá, olha, o que está perguntando aqui é o seguinte: se essa pessoa está aqui no ponto B, certo? Do ponto A até o ponto B andou 120 metros. Daqui, ela está observando o topo sobre o ângulo de 60 graus. Quanto ela tem que andar aqui para a esquerda para que ela observe o prédio sobre um ângulo de 30 graus? Observa aqui que a representação dessa questão é isso aqui, tá? Ó. Observa aqui é o ponto B, ela vai ter que andar para cá, né? Quando ela chegar aqui, ela vai observar o topo do prédio, que é o ponto C, sobre o ângulo de 30 graus. A pergunta é: quantos metros ela deverá se afastar do ponto A para que enxergue o topo sobre um ângulo de 30 graus? Ou seja, justamente quer saber quanto equivale do ponto A até esse ponto aqui, qual é essa distância. Observa que nessa questão já está chamando de x, tá? Essa distância do ponto A até esse ponto vale x, porque a gente não sabe quanto é que vale. A partir dessas informações a gente vai achar a resposta. Certo? Como? Observa só, gente. Olha, esse ângulozinho aqui, esse triângulozinho aqui, ó, esse menorzinho aqui, é justamente esse triângulo representado aqui nesse prédio, tá? Sobre um ângulo de 60 graus. Se eu vou utilizar esse ângulo de 60 graus, observando esse ângulo de 60 graus, esse lado da frente do triângulo é o cateto oposto, né? Que é a altura do prédio. Ó. Chamou de H, que é justamente esse lado do triângulo. Esse é o cateto oposto, certo? Esse lado de baixo aqui, que é justamente essa distância do ponto A até o ponto B, isso aqui é o cateto adjacente, não é? Que é 120 metros. Cateto oposto e cateto adjacente. Qual é a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente? A relação que usa esses dois elementos é a tangente, não é? Tangente. Ou seja, nessa questão aqui, para mim determinar essa altura H, eu posso utilizar tangente. Tangente. Ou seja, tangente de 60 graus, que é esse ângulo, é a mesma coisa que cateto oposto H dividido por 120, que é o cateto adjacente. Certo? Lembra lá na tabela, gente. Tangente de 60 graus equivale a quanto? Olha que tangente de 60 é igual a raiz de 3, não é? Aí só faz substituir lá na questão. Tangente de 60 graus é a mesma coisa que raiz de 3. Então, ficou raiz de 3 igual a H sobre 120, tá? Para mim achar o valor de H, faz uma regrinha de 3 simples aqui, meio por extremos, certo? O x aqui, ó. 1, que está aqui embaixo, vezes H, dá 1H. E raiz de 3 vezes 120 vai dar 120 raiz de 3. Ô, que filha feia, que miserável. Olha que filha mãe, zoada da festa.
Então, olha só, tem um doido aqui fazendo zoado na frente. Eu fiquei com H igual a 120 raiz de 3, né? Ou seja, a altura do prédio aqui, esse lado do triângulo mede 120 raiz de 3. Beleza? Aí agora, que foi utilizado aqui, ó. Observa que esse ângulozinho aqui é um ângulo de 30 graus, não é, gente? Ângulo de 30 graus. Esse lado da frente aqui é o cateto oposto, ou seja, H. E esse cateto oposto eu tenho agora quanto é que vale? Observa que o cateto oposto vai ser 120 raiz de 3, não é? E esse lado aqui não é o que eu quero achar, que é tudo, ó, x. Isso aqui é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. A relação que eu tenho que utilizar vai ser tangente novamente. Tangente. Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ou seja, utilizei tangente de 30 graus, tá? Tangente de 30 é a mesma coisa que H sobre X. Só que lembre que esse H vale 120 raiz de 3. Então, olha só, substituindo aqui, tangente de 130, de 30 graus, desculpa. Tangente de 30 graus. Lá na tabelinha, se vocês observar, é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, substituindo aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual a 120 raiz de 3, que é o H, sobre o X, que é justamente o que a gente quer achar, certo? Faz uma regrinha de 3 simples aqui, meio por extremos, tá? Vai ficar raiz de 3 vezes X dá raiz de 3x, e 3 vezes 120 vai dar 360, ou seja, 360 raiz de 3, tá? E aqui eu estou multiplicando 3 vezes 120 raiz de 3. Então fica 360 raiz de 3, beleza? Aí agora pega essa raiz de 3 que está multiplicando o x, joga dividindo, vai ficar 360 raiz de 3 dividido para a raiz de 3. Aí a raiz de 3 vai morrer com a raiz de 3, né? Simplifica, gente, aí vai ficar só 360. Ou seja, o valor de x, que é esse lado de baixo aqui, vale 360 metros. Então, se a pessoa sair do ponto A até chegar nesse ponto, onde vai observar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus, ela vai precisar andar 360 metros para observar nesse ângulo de 30. Beleza? Então, tá aí respondida a questão, tá? É isso. É um pouquinho mais elaborada essa questão, mas geralmente é o que cai, tá? Então agora, gente, o que eu vou fazer? Vou deixar alguns exercícios para vocês responderem, tá? E esse exercício que está aqui no vídeo é justamente o que vocês vão ter que resolver, né? Responder e me enviar, beleza? Então, olha só. Determine o valor de x nos triângulos abaixo. Então, tá aqui. Nesse triângulo e nesse triângulo. Então, dá uma pausa no vídeo e responde, tá? Nesses outros dois exemplos aqui, ó. Nesse triângulo aqui, determinar o valor de x, que é esse lado aqui. E nesse triângulo, nesses dois triângulos aqui, né? Determinar o valor de x aqui em cima. Beleza? Pausa e responde. Outra questão aí que eu vou deixar para vocês é essa. A Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 400 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros. Então, analisa aí, leiam a questão atentamente, tá? Analisem e respondam, beleza? Última questão que eu vou deixar aqui para vocês é essa. Um avião levanta voo sobre um ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Utilize seno de 20 graus igual a 0,342, cosseno de 20 graus igual a 0,94 e tangente de 20 graus igual a 0,364, certo? Olha que aqui está representado 100, tá? 100. Só que aqui é um N, tá? Porque tá errado mesmo. Seno. Beleza?
Então, essas são as questões que eu vou deixar para vocês. Respondam e me enviem, tá, gente? Bons estudos para vocês. E até o próximo.